Olá pessoal, tudo bem? Qual medicamento de pressão que você toma? Será que você está tomando a medicação adequada? Será que você está fazendo o melhor tratamento para a tua pressão alta? Pois deixa aqui nos comentários quais são as medicações que você está tomando para tratar a tua pressão alta. Mas vamos discutir um pouco sobre isso, sobre as classes de medicamentos e se realmente você está tomando a medicação certa? Então vem comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Vejo muita gente no meu consultório que está tomando, por exemplo, o losartana. Losartana é um excelente medicamento. Ele é um bloqueador de receptor de angiotensina, né? Será que ele realmente é o medicamento mais adequado para todo paciente? Todo mundo deveria tomar a losartana? É isso que eu quero discutir um pouco com vocês. Mas primeiro, se vocês gostarem do vídeo, eu quero que vocês deem um like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Toda semana são 2 vídeos novos aí que eu posto aí, seja no YouTube, seja no Facebook, no Instagram. Então quero que vocês me acompanhem aí nesses 3 canais. Mas vamos falar um pouco sobre as medicações antihipertensivas. Eu pego muita gente no consultório. Ah, doutor, eu vi que minha pressão estava alta, minha pressão estava 16/10, medi 3 dias seguidos. E aí eu peguei o remédio da minha mãe, comecei a tomar e vim aqui no senhor para o senhor avaliar, né? Isso é certo? Isso é correto? Na grande maioria das vezes não, pessoal. Então o tratamento é específico para cada paciente. Um paciente tem que tomar uma classe de medicação, outro paciente tem que tomar outra classe de medicamento. Vamos pegar, por exemplo, que eu falei antes, o losartana. O losartana é um medicamento muito bom para pressão. Geralmente é prescrito 2 vezes ao dia. Se olhar em bula, está até escrito que pode ser utilizado 1 vez ao dia. Mas como a meia-vida dela costuma ser de aproximadamente 6 horas, ou seja, em 6 horas ela já está fazendo mais ou menos a metade do efeito, ou metade, não que está fazendo metade do efeito, mas metade da medicação ela está no organismo, ela tende a perder o efeito em alguns pacientes ao longo das 24 horas. Então existem medicamentos que são bloqueadores de receptores de angiotensina, da mesma classe do losartana, que tem uma ação mais prolongada, uma ação mais duradoura, uma meia-vida até próxima ali de 16, 18, 20 horas, tá? Mas o losartana é sim, a medicação antihipertensiva, acredito que seja mais prescrita e um excelente remédio quando bem prescrito. Só que por que você não pode pegar o losartana da sua mãe então e tomar, né? Até provisoriamente, muita gente faz, mas nem isso deveria. Deveria ir no pronto atendimento, ser consultado por um médico e no pronto atendimento ele já te prescreveu a medicação. Existem alguns efeitos colaterais que não são comuns, mas que podem acontecer, por exemplo, com essa classe de medicamento. Por exemplo, elevar o potássio. Então a pessoa, por algum motivo, já tem o potássio mais elevado. Às vezes ela tem o rim fraco, não consegue metabolizar direito o potássio e tem um acúmulo de potássio. Aí ela vai lá e começa a tomar o losartana por conta para baixar a pressão. A pressão, ela vai até controlar. Mas imagina que o potássio dela já está alto e começa a fazer essa hipercalemia, o potássio aumentar ainda mais, né? O que pode acontecer? O paciente pode começar a ter arritmia. E muitas vezes até arritmias malignas. Então, não raro eu vejo pacientes que se automedicaram com medicamentos de pressão e depois chegaram no pronto-socorro porque estava com chuva ali de arritmia cardíaca. Outra coisa, o losartana ou essa classe de medicações são medicamentos muito bons para proteger o rim, por exemplo. Mas às vezes o rim está tão instável naquele momento, ele está tão descompensado naquele momento, em que se a pessoa tomar a medicação pode piorar ainda mais a função do rim, né? Então outra coisa é que a gente tem que ficar de olho quando vai prescrever o losartana. Como é que está a creatinina desse paciente? Como é que está a função renal? Como é que está o potássio? Ele já teve alergia a algum medicamento parecido com o losartana, né? Então tudo isso a gente tem que ver. Outra classe de medicação são os bloqueadores de canal de cálcio, que é o amlodipino,
levanlodipino, nimodipino, né? Essas medicações, pode ser dada aí à torta direita? Também não. Por quê? Porque tem lá os seus efeitos colaterais também. Então, por exemplo, chega uma vozinha idosa, obesa, com insuficiência venosa, já tem o pé de pão ali, o pé gigante ali por conta da insuficiência venosa, já tem um componente lá de insuficiência cardíaca que faz inchar ainda mais a perna, o rim já não funciona bem, o que faz inchar ainda mais lá o tornozelo. Aí eu dou um amlodipino. A gente sabe que aproximadamente 10%, eles falam 5%, mas em torno de 10% a gente vê na prática, das pessoas que tomam um amlodipino ou similares, ocorre ali o edema ali na região do tornozelo. Então você aperta aqui a região da canela para baixo e fica um buraco. Aí você prescreve esse tipo de medicamento para paciente, pode ser que piore ainda mais o edema ali nas pernas, tá? Então, é um medicamento relativamente seguro? É. Pouca gente vai ter esse efeito colateral? Pouca gente. Mas às vezes você vai se automedicar com amlodipino, por exemplo, e pode dar essa reação colateral aí. Aí chega toda desesperada no consultório. Ai, doutor, minha pressão tá alta e agora minha canela começou a inchar. Meu Deus do céu, será que meu rim parou? Será que meu coração não está funcionando? E na verdade é porque você estava tomando um medicamento que não era apropriado você tomar, né? Existem também, nossa, medicamento então que o pessoal mais toma aí à torta direita é o tal do diurético, né, pessoal? Você faz uso de diurético, por exemplo, para emagrecer? Se você faz uso de diurético para emagrecer, deixa aqui nos comentários se você já fez esse uso. Então eu já vi combinações bizarras aí de medicação diurética para emagrecer. A pessoa mistura lá hidroclorotiazida com Lasix, com espironolactona, aí coloca logo lá um Puran, que é a levotiroxina para tireoide, sendo que nem tem problema de tireoide. Aí mistura lá um diazepam, e, né, para não dar tanta batedeira, mistura lá um antidepressivo e uma famotidina, por exemplo, que é um medicamento para o estômago. Não raramente eu vejo essas combinações aí para emagrecer e que não vão funcionar, tá, pessoal? O diurético não é um medicamento prescrito para o emagrecimento. Por quê? Porque o diurético vai fazer você perder líquido, vai fazer você perder água, vai fazer você perder os sais minerais. Então isso é muito prejudicial. Então, por exemplo, eu vejo muita gente tomando furosemida, por exemplo, porque tem a perna inchada por conta de uma varizes ali que ela tem na perna. Vai adiantar? Não vai adiantar nada, pessoal. A furosemida é até considerado um antihipertensivo, mas lá, ó, última das últimas opções, tá? Porque o que ele vai ocasionar? O Lasix vai fazer você perder sódio, cloro, cálcio, potássio, vai jogar tudo para fora, né? Então ele é reservado para pacientes que têm o coração extremamente fracos, em que o pulmão está sendo encharcado por conta de insuficiência cardíaca. Então se você está tomando a furosemida só para inchaço nas pernas ou só para pressão, às vezes você deve retornar no teu médico para ver se não tem uma opção melhor, tá? Já um antihipertensivo, que é um diurético que é muito prescrito, é o hidroclorotiazida. Esse medicamento, sim, é um medicamento mais apropriado para hipertensão arterial, tá? Ele é um diurético tiazídico que a gente fala. Outra classe muito comum são os beta-bloqueadores, né? Os beta-bloqueadores, temos o atenolol, propranolol, nebivolol, enfim. Essas medicações são medicamentos muito prescritos também. São medicamentos também que não costumam ser de primeira linha para tratamento de hipertensão arterial, porque a gente sabe que os beta-bloqueadores, eles baixam um pouco a pressão arterial. Tem mais uma tendência ali do controle da frequência cardíaca. Outra coisa, principalmente em jovens, pessoas que têm a vida sexual ativa, hoje não tem muito disso, né? Também os idosos têm vida sexual ativa. A gente tem que ter um certo cuidado na prescrição dos beta-bloqueadores, porque são medicamentos que podem diminuir o apetite sexual. Então a gente tem que ter esse certo cuidado. Então ele não é a primeira linha de tratamento também para medicamento de pressão. E você que pega lá, por exemplo, pegou o atenolol para tomar ali da sua mãe e do seu vizinho. É um medicamento, por exemplo, que tem uma contraindicação absoluta se você tiver asma. Então você vai lá,
Tem crise asmáticas que precisa ser internado ali de tempos em tempos e começa a tomar o atenolol. Aí daqui a pouco você chega numa crise asmática grave e vai parar na UTI porque você tomou um medicamento que não deveria tomar. Tá vendo, pessoal? É tudo isso, todas essas informações, olha quanta informação. Todas essas informações para você colocar na cabeça que você não deve se automedicar. 99% das vezes que você está se automedicando, que o paciente está se automedicando e chega no meu consultório, ele está tomando o medicamento errado. É raro, raro, raro eu vi pessoas que se automedicaram e estão tomando a medicação correta, a medicação que realmente deveria estar tomando, tá? Então, na maioria das vezes, está fazendo então mais mal do que bem. Tá bom, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Quero que vocês escrevam então a medicação de pressão que vocês tomam, se a tua pressão ela tá bem controlada ou não. E é claro que se você gostou do vídeo agora, eu quero que você compartilhe o vídeo, pessoal. Então você compartilha um vídeo como esse e você ajuda a salvar, né, pelo menos uma vida. Minha ideia é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou não vem. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.